Você já parou para pensar que a sua casa pode ser um lugar de bênção ou de maldição? Pense comigo. Em cada canto do seu lar há símbolos, palavras e objetos que carregam uma história, uma intenção, uma energia. Alguns trazem paz, outros podem abrir portas para trevas espirituais. O Papa João Paulo II, que viveu em um tempo marcado por ideologias, guerras e ataques à fé cristã, dizia repetidamente: não tenham medo. Abram, escancarem as portas para Cristo. Essa frase não é apenas poética, ela é profundamente real, pois se há portas abertas para Cristo, também existem portas que, se não vigiarmos, podem ser abertas para aquilo que destrói a nossa alma e o nosso lar. Muita gente pensa: é só um objeto decorativo, é só uma música, é só um costume cultural. Mas a palavra de Deus nos alerta: tudo o que não procede da fé é pecado. Romanos 14:23. Isso significa que não existe neutralidade quando falamos de espiritualidade. Ou servimos a luz, ou permitimos que a sombra cresça. Imagine, uma casa pode estar cheia de móveis caros, tecnologia moderna, segurança avançada, mas se não tiver a presença de Deus, ela se torna como uma fortaleza vazia, pronta para ser invadida pelo inimigo. Por isso, precisamos abrir os olhos e discernir: o que entra em nossa casa está nos aproximando de Cristo ou nos afastando dele. João Paulo II tinha uma forma muito concreta de falar sobre isso. Em uma de suas homilias, ele lembrou que a fé não é uma ideia, mas uma presença viva que transforma o ambiente onde estamos. Isso vale para a sua sala, o seu quarto, a cozinha, o lugar onde você dorme, onde você conversa com a sua família. Agora, eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine: como seria sua casa se cada objeto, cada palavra e cada som fosse impregnado pela presença de Deus? Como seria viver em um lar onde não existe espaço para medo, inveja, maldição ou trevas? Esse é o convite deste vídeo. Hoje, vamos falar sobre 4 grandes portas que as trevas tentam usar para entrar em sua vida e em sua casa. E, mais do que isso, vamos mostrar como fechá-las para sempre, substituindo-as pela presença de Cristo, pela luz da palavra e pela força do Espírito Santo. Prepare-se, porque essa reflexão pode transformar o modo como você enxerga o ambiente onde vive. Não se trata de superstição, mas de fé concreta. Não é sobre medo, mas sobre libertação. E lembre-se, assim como João Paulo II disse diante de milhões de jovens no início de seu pontificado: não tenham medo. Cristo sabe o que há dentro do homem. Somente Ele o sabe. E somente Ele pode libertar a sua casa de tudo o que não vem de Deus. Você já reparou como, muitas vezes, objetos aparentemente inocentes se tornam portas de entrada para aquilo que não vem de Deus? Na Bíblia, encontramos diversas advertências claras contra o uso de amuletos, feitiçarias e imagens que são consagradas a deuses falsos. Em Deuteronômio 7:26 está escrito: não levarás para a tua casa coisa abominável, para que não sejas amaldiçoado como ela. Detestá-la-ás e abominarás totalmente, pois é maldita. Isso pode parecer duro, mas o sentido é simples. Aquilo que carrega em si uma consagração às trevas não pode conviver em harmonia com a presença de Deus. E, no entanto, quantas vezes vemos casas decoradas com estátuas de ídolos, máscaras de origem pagã, amuletos contra o mal olhado, pedras energéticas ou até mesmo objetos ligados a práticas ocultas? O perigo não está apenas na matéria em si, mas na intenção espiritual que a acompanha. João Paulo II, em sua catequese sobre o primeiro mandamento, disse: a idolatria é a tentação de substituir Deus por algo que nos dá a ilusão de controle, mas no fundo é um aprisionamento. Quando alguém coloca dentro de sua casa um objeto com a esperança de proteção mágica ou poder oculto, o que está acontecendo? Está se colocando confiança em algo que não é Deus. Exemplos práticos que vemos hoje: amuletos em forma de olho, ferradura, figa ou pulseiras com símbolos pagãos, estátuas de divindades de outras religiões usadas como decoração exótica, máscaras africanas ou indígenas, consagradas em rituais espirituais, cristais e pedras usadas como canal de energia espiritual, cartas de tarô, tabuleiros ou qualquer objeto usado para adivinhação. Cada um desses itens pode carregar, espiritualmente, uma brecha aberta para forças que não vêm de Deus. Mesmo que a pessoa diga: eu só tenho por decoração. A verdade é que, no plano espiritual, essas coisas não são neutras. O contraste da cruz agora, pensemos no contrário. Quantos lares cristãos possuem uma simples cruz pendurada na parede? Às vezes de madeira simples, sem ouro, sem luxo.
No entanto, esse objeto, longe de ser apenas decorativo, carrega em si a memória da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. São João Paulo II afirmou certa vez: na cruz está o mistério mais profundo do amor de Deus. Quem olha para a cruz encontra ali a chave para vencer o mal. É por isso que a Igreja recomenda fortemente que tenhamos em nossas casas um crucifixo abençoado, não como um talismã, mas como um sinal sacramental que aponta para Cristo vivo e ressuscitado. Se a cruz está presente, não há espaço para símbolos que representem trevas. Se Cristo reina, nenhum outro poder pode dominar. A experiência dos santos, ao longo da história, muitos santos deram testemunho da importância de purificar os ambientes. São Bento, por exemplo, foi conhecido como um grande exorcista. Ele recomendava a bênção dos objetos, a oração de libertação e o uso do sinal da cruz em tudo o que fazemos. É por isso que a medalha de São Bento, abençoada, se tornou um dos sacramentais mais usados pela Igreja no combate espiritual. Mas aqui é importante reforçar: não se trata de superstição. O poder não está no metal da medalha ou no pedaço de madeira da cruz. O poder está em Cristo, que nos concede a graça através desses sinais da fé. Um chamado à escolha João Paulo II dizia aos jovens: vocês devem escolher, ou ficam com Cristo ou contra Ele. Não existe meio termo. Essa frase, embora direcionada à vida pessoal, pode muito bem ser aplicada também àquilo que escolhemos colocar em nossa casa. Se colocamos imagens que glorificam Cristo e os santos, fortalecemos a fé. Se enchemos as paredes com objetos consagrados ao ocultismo, estamos abrindo espaço para que o inimigo habite conosco. É como se nossa casa fosse um altar. Que altar você está erguendo dentro do seu lar? Um altar para o Senhor ou para aquilo que escraviza? Uma reflexão prática. Agora, eu te convido a pensar: há algum objeto em sua casa que você não sabe exatamente de onde veio? Algum presente que parece estranho, com símbolos esotéricos ou ocultos? Algum item que, sempre que você olha para ele, traz inquietação em vez de paz? Essas podem ser pequenas pistas de que é hora de fazer uma purificação do ambiente. O gesto da libertação, e aqui vai um conselho muito simples e prático. Se você identificar objetos assim em sua casa, não hesite. Retire-os. Queime, quebre ou descarte de maneira definitiva. Mas não faça isso apenas como um gesto externo. Una essa ação a uma oração sincera, pedindo ao Senhor que liberte o seu lar. Você pode rezar assim: Senhor Jesus, eu renuncio a todo objeto que não vem de ti. Que o teu sangue precioso purifique a minha casa e o meu coração. Que a tua cruz seja a única proteção do meu lar. Amém. Depois disso, peça a um sacerdote que abençoe a sua casa. Essa bênção, que faz parte da vida da Igreja, sela espiritualmente o ambiente e renova a presença de Cristo em cada cômodo. A vitória já está conquistada. Nunca esqueça: o mal não tem a última palavra. Ele só tem poder quando abrimos espaço. Mas se decidirmos fechar a porta e entregar nossa casa a Cristo, então experimentaremos aquilo que São João Paulo II tanto repetia: com Cristo, a vitória é certa. A cruz é a nossa segurança. Não precisamos de amuletos, não precisamos de feitiços, não precisamos de superstições. Temos o poder do ressuscitado, que habita conosco quando o convidamos. Você já percebeu como as palavras e os sons que circulam dentro de uma casa moldam o ambiente espiritual dela? Uma casa pode ser lugar de paz, de harmonia, de bênção, ou pode se tornar um espaço pesado, tenso, cheio de discussões e até mesmo de maldições invisíveis. A Escritura é clara: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Isso significa que não é apenas aquilo que fazemos com as mãos que constrói ou destrói nossa vida espiritual, mas também aquilo que dizemos, cantamos e ouvimos. O poder das palavras. Pense em uma família que vive debaixo de gritos, brigas e ofensas. Essas palavras não desaparecem no ar. Elas ferem, deixam marcas, geram rancor e até abrem brechas espirituais. A maldição não é apenas algo místico ou feito em rituais de bruxaria. Muitas vezes é pronunciada dentro da própria casa, quando um pai amaldiçoa um filho, quando um cônjuge amaldiçoa o outro, quando alguém solta frases de desânimo e desesperança. São João Paulo II dizia: o homem não pode viver sem amor. Se não lhe é revelado o amor, ele permanece para si mesmo um ser incompreensível. Ora, se no lar as palavras não revelam amor, mas ódio, indiferença ou desprezo, então essa casa vai se tornando espiritualmente sufocante. O poder dos sons não são apenas as palavras ditas que influenciam o ambiente, mas também os
os sons que escolhemos colocar em nossa casa. Músicas que exaltam violência, ódio, sexualidade desordenada, drogas ou práticas ocultas não são neutras. Elas formam a mentalidade, mexem com o coração, influenciam até o espírito. Você já notou como certas músicas parecem carregar uma energia pesada? Isso acontece porque a música, criada para elevar a alma, pode ser também usada para escravizá-la. O inimigo sabe disso e usa melodias, letras e ritmos para normalizar aquilo que destrói a dignidade humana. Em contrapartida, pense na força de um louvor simples. Quando uma música cristã toca em casa, mesmo que baixinho, ela abre espaço para a presença de Deus. O coração se acalma, o ambiente muda. Não porque seja mágica, mas porque a música é uma oração cantada. É palavra de Deus que vibra no ar. O lar como escola de linguagem, um lar cristão, deveria ser como uma pequena escola, onde aprendemos a falar segundo o Espírito. Isso não significa nunca errar, mas ter consciência de que as palavras constroem. Palavras de bênção atraem a graça. Palavras de maldição abrem portas para o mal. Jesus disse: "Eu vos digo, de toda palavra inútil que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo." Mateus 12:36. Ou seja, nada do que sai de nossa boca é sem consequência. São João Paulo II, em uma de suas catequeses sobre a família, afirmou: "As palavras ditas dentro de casa moldam a alma das crianças. Cada palavra de amor ou de desprezo, cada bênção ou cada maldição, grava-se nelas como em pedra." Isso nos lembra a grande responsabilidade que temos ao abrir a boca diante daqueles que amamos. Como purificar o lar pelas palavras. Se a sua casa tem sido marcada por discussões ou músicas que não edificam, é possível mudar esse cenário. E essa mudança não começa com grandes gestos externos, mas com uma decisão interior. Passo 1. Examinar o que se fala. Faça uma revisão das conversas em sua casa. Elas são mais de gratidão ou de reclamação? São palavras que levantam ou que derrubam? Passo 2. Substituir as maldições por bênçãos. Ao invés de dizer, "você não presta", diga, "Deus tem um plano para a sua vida." Em vez de soltar palavras de desânimo, declare a esperança. Passo 3. Introduzir a palavra de Deus no cotidiano. Ler a Bíblia em voz alta dentro de casa é um gesto poderosíssimo. O lar que ouve a palavra se torna um lugar de luz. Passo 4. Purificar os sons. Faça o exercício de colocar músicas cristãs, cânticos gregorianos ou simples canções de louvor. Veja como o ambiente muda. O testemunho de João Paulo II durante seus encontros com jovens, João Paulo II incentivava o uso da música como forma de elevar o coração. Ele dizia: "A juventude é chamada a cantar um canto novo. Não um canto de escravidão, mas de liberdade. Não um canto de morte, mas de vida." Esse convite vale para cada lar. Qual canto ressoa em sua casa? Um canto de vida ou de morte? Um exercício espiritual prático hoje, antes de dormir, tente este exercício. Reúna sua família, ou se estiver sozinho, fique em silêncio diante de Deus. Peça perdão por todas as palavras negativas que já foram ditas em sua casa. Leia em voz alta o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Depois, cante um hino simples de louvor. Esse pequeno gesto, repetido todos os dias, transforma o ambiente de dentro para fora. O verdadeiro poder do louvor. Lembre-se do episódio de Paulo e Silas. Presos em Filipos, Atos 16:25. Mesmo acorrentados, eles começaram a cantar hinos a Deus. O resultado? As portas da prisão se abriram e eles foram libertos. Isso mostra que o louvor não é apenas um cântico bonito, é uma arma espiritual que quebra correntes invisíveis. Uma casa que louva é uma casa livre. Conclusão do capítulo. Assim como objetos podem abrir portas para o mal, as palavras e sons que enchem o ambiente também são chaves espirituais. O inimigo se alimenta de palavras de ódio, mas Cristo se manifesta onde há palavras de bênção. São João Paulo II nos recorda: "Não tenham medo, abri de par em par as portas a Cristo." E uma das portas que devemos abrir é justamente a boca, para proclamar a palavra, e os ouvidos, para ouvir aquilo que nos edifica. A sua casa será tão diferente quanto forem as palavras que ecoarem dentro dela. Escolha hoje transformar cada canto do seu lar em um eco da voz de Deus. Você já percebeu que uma casa nunca fica espiritualmente neutra? Ela pode estar cheia da presença de Deus ou, ao contrário, aberta para o vazio que o inimigo aproveita para entrar. O coração humano tem sede do infinito, dizia São João Paulo II. E se essa sede não é saciada em Deus, inevitavelmente será preenchida por ilusões, falsas seguranças ou até forças espirituais
emoções contrárias à vida. O perigo do vazio espiritual. Escritura é clara em Mateus 12, 43, 45. Jesus fala de um espírito impuro que, expulso de um homem, volta para ver se a casa está vazia, varrida e adornada. Ao encontrá-la assim, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e a última situação daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Perceba, o problema não é apenas expulsar o mal, mas deixar a casa vazia. Uma casa vazia, espiritualmente, é um convite aberto para a volta das trevas. E o que significa esse vazio? Significa uma vida sem oração, uma casa sem palavra de Deus, uma rotina sem sacramentos, sem missa, sem confissão, uma família que só fala de problemas, mas nunca fala de fé. Esse vazio não é apenas ausência de religião, é ausência de sentido. Onde não há Cristo, cedo ou tarde entram ídolos, dinheiro, prazer, ideologias, vícios. João Paulo II e a sede de Deus, João Paulo II, em uma homilia inesquecível disse: o homem não pode compreender-se plenamente sem Cristo. Se o excluímos, o coração fica vazio e a vida perde a direção. Esse é o drama de muitos lares hoje, a ausência de Cristo. Casas lindas por fora, mas espiritualmente desertas por dentro. Imagine um copo vazio. Ele não pode ficar assim para sempre. Ou será preenchido com água limpa ou com sujeira. Assim também é o lar. Ou se enche da presença de Deus, ou acaba sendo tomado por forças que não trazem vida. A oração que enche a casa de luz. A oração é a primeira resposta contra o vazio. Não importa se a sua oração é longa ou curta, sofisticada ou simples. O que importa é a constância. Quando alguém reza em casa, cria-se um espaço sagrado que o inimigo não consegue ocupar. Pode ser o terço rezado em família, pode ser a leitura de um salmo em voz alta, pode ser simplesmente um Pai Nosso antes de dormir. O importante é que o lar seja consagrado a Deus todos os dias. João Paulo II dizia que a família que reza unida se torna uma igreja doméstica, uma pequena comunidade onde Cristo habita. O poder dos sacramentos, mas a oração sozinha não basta. Precisamos dos sacramentos. A confissão purifica o coração das brechas que o pecado abre. A Eucaristia é a presença real de Cristo e transforma a alma em templo vivo. A bênção de um sacerdote sela espiritualmente o lar e expulsa todo o mal. Muitos cristãos vivem como se a missa fosse apenas um ritual opcional, mas João Paulo II nos alertava: a igreja vive da Eucaristia. Se isso vale para a igreja inteira, vale também para o lar cristão. Sem a Eucaristia, o coração e a casa ficam espiritualmente desnutridos. Um lar cheio da presença de Cristo. Imagine entrar em uma casa onde há uma Bíblia aberta, um crucifixo na parede, talvez uma pequena imagem de Nossa Senhora, uma vela acesa durante a oração. Esses sinais não são superstição, mas lembretes visíveis de que Cristo reina naquele lugar. Agora, imagine o contrário, uma casa sem nada que remeta à fé, onde só se ouvem discussões, músicas sem esperança, onde não há espaço para o silêncio e para a oração. É exatamente nesse vazio que o mal se infiltra. Como encher o lar com a presença de Deus? Primeiro passo: reserve um cantinho para a oração. Não precisa ser grande, pode ser apenas uma mesinha com uma Bíblia, um crucifixo e uma vela. Isso se torna o coração espiritual da casa. Segundo passo: estabeleça um momento diário de oração. Mesmo que sejam 5 minutos, faça disso um hábito. Terceiro passo: participe da missa com frequência, de preferência em família. Leve a Eucaristia para dentro do coração e ela transformará a sua casa. Quarto passo: convide um sacerdote para abençoar o lar. Essa prática simples tem um efeito profundo de proteção espiritual. O testemunho da história: em muitos países onde João Paulo II esteve, ele sempre pedia que as famílias rezassem juntas. Durante sua visita à Polônia, ele chegou a dizer: se a família reza, o mal não pode prevalecer. Uma família de joelhos é mais forte do que qualquer exército. Isso mostra a convicção que ele tinha. A vitória sobre as trevas não vem de técnicas humanas, mas da presença de Cristo. A diferença que a Eucaristia faz: você já imaginou o que aconteceria se, depois de cada missa, você levasse para casa não apenas a hóstia consagrada no coração, mas também a graça que dela transborda? Um lar onde a Eucaristia é valorizada se torna um espaço de paz, porque Cristo, que se dá em alimento, passa a ser a verdadeira força daquela família. Conclusão do capítulo: o vazio espiritual é uma das maiores portas abertas para o mal. Mas a boa notícia é que esse vazio pode ser preenchido
preenchido, e não com qualquer coisa, mas com o próprio Deus. A oração, os sacramentos e, sobretudo, a Eucaristia são a chave para que a sua casa não esteja vazia, mas plena da presença do Senhor. João Paulo II nos lembra: não tenham medo de dar tempo a Cristo. Ele nunca decepciona. Dar tempo a Cristo na vida e no lar é o caminho seguro para fechar as portas ao inimigo e abrir as janelas para a luz do Espírito Santo. Você já notou como o medo domina muitas vidas? Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de ser traído, medo de mal olhado, medo de feitiçaria. Esse medo se infiltra nas casas e nos corações, paralisando, sufocando, tirando a alegria de viver. E quando o medo se instala, a superstição logo aparece como uma falsa solução. Amuletos pendurados na porta, rituais caseiros, simpatias, rezas mágicas, objetos carregados de simbolismo pagão. Tudo isso surge como tentativa de controlar o invisível. Mas no fundo, em vez de libertar, essas práticas escravizam ainda mais. O medo, como arma do inimigo, São Paulo nos diz em 2 Timóteo, 1:7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Se o medo domina, ele não vem de Deus. O inimigo se alimenta do medo, porque o medo enfraquece a fé. Uma pessoa com medo perde a clareza da razão, se torna vulnerável, busca soluções rápidas, se entrega a qualquer promessa de proteção imediata. João Paulo II entendeu bem esse drama. Quando foi eleito Papa, em 1978, o mundo vivia tensões terríveis: ameaça nuclear, perseguições religiosas, crise de fé. E qual foi sua primeira mensagem ao abrir o pontificado? Não tenham medo, abram, escancarem as portas para Cristo. Ele sabia que o medo é a primeira prisão que o inimigo coloca no coração humano. Libertar-se do medo é o primeiro passo para acolher a graça. A escravidão da superstição, o medo, leva à superstição. A superstição é quando colocamos nossa confiança em qualquer coisa que não seja Deus. É usar fitas, pulseiras ou pedras acreditando que elas têm poder mágico. É acreditar que certas cores ou rituais garantem sorte. É evitar sair de casa em determinados dias porque dá. Azar é misturar fé cristã com práticas ocultas, como consultar cartas, búzios ou horóscopo para se garantir. A superstição engana porque parece oferecer segurança, mas, na verdade, é uma prisão. A pessoa fica dependente de rituais, objetos, sinais externos, em vez de confiar plenamente no amor de Deus. São João Paulo II dizia: a fé não é uma ilusão mágica, é encontro vivo com Cristo. Quem confia em ilusões permanece escravo. Quem confia em Cristo é livre. O poder libertador da confiança em Deus, o antídoto contra o medo e a superstição, é a confiança. Não uma confiança ingênua em nós mesmos, mas uma confiança radical em Deus. Jesus repetiu tantas vezes no Evangelho: não tenhas medo. Marcos 5:36. Não se perturbe o vosso coração. João 14:1. Não era apenas um consolo, era uma ordem de libertação. Ele sabia que o medo paralisa, mas a confiança abre caminho para os milagres. Quando Pedro caminhou sobre as águas, foi o medo que o afundou. Quando voltou a olhar para Jesus, a confiança o sustentou. Mateus 14:30-31. Isso vale também para nós. Quando olhamos para o vento, afundamos. Quando olhamos para Cristo, caminhamos. A coragem dos santos. A história da Igreja está cheia de testemunhos de homens e mulheres que venceram o medo pela confiança em Deus. João Paulo II viveu isso de modo radical. Sobreviveu à guerra, ao nazismo, ao comunismo, a um atentado que quase lhe tirou a vida. Tudo isso teria sido motivo para viver preso ao medo. Mas, ao contrário, ele se tornou o Papa da coragem, porque sua confiança estava em Cristo, não nas circunstâncias. Ele mesmo testemunhou: a providência de Deus é maior do que todos os poderes contrários. A confiança em Deus transforma até as maiores provações em caminho de santidade. Como vencer o medo em casa? Primeiro passo: identificar os medos que dominam sua família. Nomeie-os diante de Deus. Medo da pobreza, medo da solidão, medo do futuro. Segundo passo: renunciar às superstições. Se você tem amuletos ou práticas que substituem a confiança em Deus, é hora de abandoná-los. Terceiro passo: proclamar a palavra. Repita diariamente em sua casa versículos de confiança, como o Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Quarto passo: entregar sua vida e seu lar nas mãos de Deus em oração. Uma prática libertadora. Um exercício simples que João Paulo II recomendaria todos os dias. Ao acordar, faça o sinal da cruz e diga em voz alta: Jesus, eu confio em vós. Essa oração curta, que lembra a devoção
devoção da divina misericórdia tem força para expulsar o medo e encher o coração de confiança. Repita também em família, ensinando seus filhos a vencerem a superstição com fé viva. Conclusão do capítulo. Medo e a superstição são duas armas usadas pelas trevas para enfraquecer o lar cristão. Mas a confiança em Deus é a chave que liberta. João Paulo II nos deixou esse legado imortal. Não tenham medo. Quando o cristão se apoia nessa palavra, ele deixa de ser escravo do medo e passa a ser testemunha da liberdade que Cristo oferece. Lembre-se, a sua casa não precisa ser lugar de insegurança. Ela pode ser espaço de confiança, paz e libertação. Mas para isso, é preciso remover o medo e encher o coração com a certeza de que Deus está no controle. Chegamos ao fim desta reflexão. Falamos sobre os objetos que podem abrir portas para as trevas, sobre as palavras e sons que moldam o ambiente espiritual, sobre o vazio que precisa ser preenchido pela oração e pela Eucaristia, e sobre o medo e a superstição que escravizam tantas pessoas. Agora, a pergunta é, o que você fará com tudo isso? São João Paulo II repetia sem cessar, não tenham medo, abram as portas para Cristo. Essa não era apenas uma frase bonita, era um convite urgente, porque onde Cristo entra, o mal precisa sair. Onde ele reina, não há espaço para trevas. Talvez, enquanto ouvia este vídeo, você tenha lembrado de objetos que ainda guarda em casa, de músicas que enchem seus dias, de discussões que ferem sua família, de hábitos que parecem pequenos, mas que te afastam de Deus. Talvez você até tenha sentido aquele desconforto no coração, aquela pergunta, será que não estou deixando o inimigo habitar no meu lar? Se isso aconteceu, não é coincidência. É o Espírito Santo que está te chamando hoje a uma decisão concreta. Remover tudo o que não vem de Deus e encher a sua casa da presença de Cristo. Não basta tirar os objetos errados. É preciso colocar no lugar a cruz. Não basta calar as palavras negativas. É preciso proclamar a palavra de Deus. Não basta expulsar o vazio. É preciso preencher o lar com oração e Eucaristia. Não basta renunciar ao medo. É preciso declarar todos os dias: Jesus, eu confio em vós. Imagine sua casa transformada. Imagine acordar e sentir paz, dormir em tranquilidade, conversar com sua família em harmonia, ver cada canto do lar iluminado pela fé. Isso não é sonho distante. É promessa real, acessível a todos que decidem abrir as portas para Cristo. João Paulo II dizia: o futuro do mundo e da igreja passa pela família. E eu te digo agora, o futuro da sua vida também passa pela família. Passa pela sua casa. Se sua casa é lugar de fé, você terá força para enfrentar o mundo. Por isso, quero te convidar a fazer comigo uma breve oração. Oração final. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha casa e a minha família. Renuncio a todo objeto, palavra, vazio e medo que não vem de Ti. Declaro que somente Tu és o Senhor do meu lar. Que a Tua cruz seja a nossa proteção. Que a Tua palavra seja a nossa música. Que a Tua Eucaristia seja o nosso alimento. Que a Tua confiança seja a nossa força. Espírito Santo, enche cada cômodo desta casa com a Tua presença. Maria Santíssima, cobre-nos com o Teu manto. Amém. Meu irmão, minha irmã, remova o que é trevas e substitua pela luz de Cristo. Faça hoje essa escolha. O seu lar pode ser um pedacinho do céu e você pode ser instrumento de Deus para que isso aconteça. E nunca esqueça, não tenham medo. Abram de par em par as portas para Cristo.